que significa ser alto? É problema ou é bacana? É uma vantagem? Uma das desvantagens é encontrar calçado, né? Calçando 44 é difícil arranjar tênis, essas coisas. Mas eu não vejo problema, fora isso, é normal. Na maioria das lojas é até 43 a numeração, assim. Aí tem que usar o que tem lá. E qual é a vantagem de ser alto? Acho que vantagem mesmo não tem muito, E você, Camila? Você tem 1,61 m. Como eu faço balé, então quando tem que fazer coisa tipo de dupla, menino e menino, eu acabo sempre ficando sozinha e não participando da dança, porque a maioria dos meninos são bem mais baixos que eu. Me chamaram tipo de girafa. Eu gostaria de ter 1,54, 1,53. Eu era baixinho, aí do ano passado para esse ano eu comecei a crescer muito, do fim do ano. Até agora acho que uns 3, 4 centímetros. Tem vários tênis que antes dava e agora não dá. E é meio difícil encontrar tênis com numeração alta. O crescimento normal é definido com base em levantamento estatístico e estabelece uma altura mínima e máxima para meninos e meninas, de cada idade. A altura dos meninos de 10 anos, por exemplo, fica entre 1,29 m e 1,43 m. E quando os pais devem procurar o médico? Quando a altura da criança estiver abaixo ou acima desse intervalo. Outros sinais de alerta: filhos baixinhos de pais altos e filhos grandes de pais pequenos. Dentro de uma faixa de crianças que não têm doenças, você pode ter um crescimento maior e menor, em grande parte determinado por fatores genéticos. A genética determina 80% aproximadamente da altura que o indivíduo saudável vai ter. Então você vai ter pessoas que são mais altas ou mais baixas numa população ou na média, simplesmente por características genéticas, da mesma forma que determina a cor da pele, estilo de cabelo, cor dos olhos. O principal regulador do crescimento após o nascimento é o hormônio de crescimento, ou GH. O GH ele é secretado pela hipófise, que é uma glândula que fica na base do cérebro, e estimula em todos os órgãos a produção de um hormônio chamado IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina. O IGF-1 e o hormônio de crescimento vão agir no músculo, na cartilagem de crescimento, no osso, promovendo o crescimento. Esses hormônios atuam num ponto específico dos ossos, agem na cartilagem do crescimento. Doutor, onde está a cartilagem do crescimento? A cartilagem estaria na extremidade de ossos longos. A cartilagem de crescimento estaria nessa região e nessa região aqui. Isso acontece nos ossos do braço, nos ossos do antebraço. Ela existe até ela ser fechada, até ela ossificar. A função dela é produzir osso. Crianças e adolescentes que são saudáveis, mas têm altura abaixo do padrão para a idade e sexo, podem fazer tratamento para crescer, mas os resultados são limitados. Um tratamento prolongado, começado precocemente, em idade antes da puberdade, pode fazer ganhar 5 a 7 centímetros no máximo de altura. O benefício é um pouco relativo, porque às vezes esse ganho de altura pode não compensar 5 a 6 anos de injeções diárias de um tratamento que pode também ter suas consequências de limitações, de você ter que daí ficar aplicando uma injeção todos os dias, estando saudável. Quais são os efeitos colaterais do hormônio do crescimento? Eu costumo brincar que um dos principais efeitos colaterais do tratamento com hormônio de crescimento é o alto custo, porque ele chega a ser um tratamento de 20 a 40 mil reais ano, por 5 a 6 anos, é só pôr na calculadora. O Estado promove o tratamento com hormônio de crescimento para algumas situações, como deficiência de hormônio de crescimento. O SUS, exatamente. Para aqueles que cresceram demais e gostariam de parar de crescer, os médicos recomendam cautela. Na maior parte das crianças que são altas porque estão puxando os seus pais altos, esse tratamento não tem sentido, porque não é uma doença, e o máximo que você pode fazer é tentar antecipar a puberdade, quer dizer, você dá hormônio masculino para o menino, você dá hormônio feminino para a menina em uma quantidade alta para antecipar a puberdade e promover uma parada de crescimento mais cedo. Só que o resultado é bem frustrante na maioria dos casos. Com o tratamento, o paciente deixa de crescer de 3 a 4 centímetros, em média, em relação à altura que ia ficar.
Isso não é significativo? 1,98 m, 1,94 m continua sendo alto. Traz um benefício relativamente modesto. E esses tratamentos, como você tem que usar doses altas de hormônio feminino ou doses altas de hormônio masculino, pode ter algumas consequências. Vários fatores garantem um bom desenvolvimento dos ossos. Em primeiro lugar está a herança genética, o que herdamos dos nossos pais. Associado a isso, tem os fatores ambientais que estão ligados à alimentação, à atividade física e à exposição ao sol, de forma saudável. Nessa fase de crescimento, é muito importante a criança ingerir derivados lácteos. O leite, onde vai ter o cálcio, que é muito importante para a formação do osso. É muito importante a insolação, por causa da vitamina D, que o sol faz parte desse metabolismo nosso da vitamina D. E a alimentação, que não deve ser exagerada, porque senão a criança fica obesa, mas uma alimentação sadia, com a quantidade necessária para completar o crescimento dela, sem nenhum tipo de carência alimentar. A proteína que está no ovo, na carne. A atividade física também é fundamental para estimular o crescimento ósseo, o desenvolvimento da musculatura. Então, desde cedo, a criança deve ser estimulada a praticar atividade física. Não precisa ser atividade física competitiva, pode ser atividade física recreativa. E o sono? Será que é verdade que durante a noite a gente cresce mais? Na verdade, esse mito acontece porque a secreção de hormônio de crescimento acontece principalmente à noite, durante o sono REM, aquela hora que eu sonho e que tem movimentos oculares rápidos. Mais do que a quantidade de sono, talvez seja importante a qualidade do sono. Crianças com alguns distúrbios de sono podem ter prejuízo do crescimento. A herança genética é o fator mais importante para definir qual será a altura de cada pessoa. Mas a capacidade do organismo de produzir o hormônio do crescimento também conta e muito. Se o corpo produz pouco hormônio, crescemos menos. Se a produção é exagerada, o risco é uma doença chamada gigantismo. E é aí que entram os médicos e os tratamentos. Baixinho, tampinha. Apelidos que João ouviu por muito tempo. O garoto de 9 anos, fã de rock and roll e, é claro, videogame, desde muito pequeno chamou a atenção. Pelo tamanho, sempre esteve abaixo da linha do crescimento. Desde que ele era bem pequeno, ele sempre foi o menorzinho da classe. Num determinado momento isso começou a incomodá-lo. Obviamente isso já vinha sendo monitorado pelo pediatra. E ele, assim, dos 6 aos 8 anos, isso foi olhado com mais cuidado. E aí, aos 8 anos, o médico achou que seria bom se ele fizesse o tratamento. Tem o exame clínico da altura, né, comparando ele com a média nacional. Foi feito o exame de taxa hormonal, que deu normal, e o exame da idade óssea do pulso, que apareceu que ele é 2 anos, a idade óssea dele é 2 anos inferior à idade cronológica. Esse era o problema de João. Aos 8 anos, ele tinha ossos de um menino de 6. Com a orientação do médico, o garoto iniciou o tratamento à base de injeções do hormônio somatropina. Essa substância é o hormônio de crescimento que o nosso organismo produz, o GH. A diferença é que a somatropina é produzida em laboratório. Ele toma injeção todos os dias, com um descanso semanal, à noite. E a cada 6 meses a gente faz controle e tem retorno no pediatra. Ele cresceu em 1 ano por volta de 9 centímetros. Então ele tem crescido quase 1 centímetro por mês, um pouco menos. Antes do tratamento, João crescia apenas 4 centímetros por ano. Hoje esse número praticamente dobrou. Em 1 ano, tomando o hormônio, ganhou 9 centímetros. O hormônio de crescimento é um tratamento seguro. Ele traz poucos efeitos colaterais. Ele tem um risco de desencadear alguns quadros de dor de cabeça muito raros, às vezes, eventualmente, algumas dores articulares e, eventualmente, pode levar à alteração da glicemia, do açúcar no sangue. Mas situações que são fáceis de conduzir e que não traz grandes problemas. Cada